Olá, o nosso tema de hoje é ondas sonoras. Então, nós vamos falar de características do som. Então, ela tem uma característica mecânica, longitudinal e tridimensional. Mecânica, porque ela precisa de um meio para se propagar, ela não se propaga no vácuo. E longitudinal, porque eu vou mostrar para vocês, longitudinal, porque a direção de propagação dela é paralela à sua vibração, ok? É uma onda tridimensional porque ela se propaga por todas as direções. Como assim possível por todas as direções? Por exemplo, se a gente tem um televisor ligado na sala e vai para outro local da nossa casa, a gente percebe através da audição que existe um televisor ligado. É devido a essa característica que a gente tem da onda tridimensional, ok? Aqui ela também mostra para vocês as qualidades dessa onda. Então, a gente ouve muito falar de altura. Ah, baixa esse volume, aumenta esse volume. Normal para a gente falar no nosso cotidiano, mas em física isso não é correto. Quando a gente se refere à altura, a gente se relaciona à frequência e não propriamente dito do volume. Então a gente fala um som de baixa frequência seria um som grave, um som de alta frequência, um som agudo. Também temos o timbre. Timbre é a propriedade que se relaciona a formas das ondas produzidas por cada fonte. Por exemplo, se eu tenho um violão, um piano, uma guitarra, algum instrumento sendo tocado, nós percebemos que aquele som vem, por exemplo, do violino, da guitarra, do piano. E quando a gente ouve também, outro exemplo, a voz masculina e a voz feminina, a gente consegue diferenciar esse tipo de voz através do timbre. A intensidade, essa sim é uma qualidade que a gente se relaciona ao volume. Então, o volume maior significa mais intensidade, mais intenso. Um volume menor, então, significa menor intensidade. Agora eu vou mostrar para vocês o espectro sonoro. O ouvido humano da gente tem capacidade de captar apenas o intervalo de frequência. Não todas as frequências do espectro que podem ser percebidas pela audição humana, ok? Existe um intervalo, esse intervalo vai de 16 a 20 mil Hz, que é o Hertz. E Hertz é a unidade de frequência e significa ondas por segundo. Então, 16 ondas por segundo até 20 mil. Esse é o espaço de audição humana. Os sons menores de 16 aqui, ó, nós costumamos chamar eles de infração. Não podem ser percebidos pelos nossos ouvidos humanos, mas alguns animais, como os cães, os gatos, que para nós é inaudível, para eles conseguem perceber isso aí. De 16 a 20 mil é o som audível humano, e som maior de 20 mil é o ultrassom, que a gente ouve muito falar, a gente já fez, não sei se todos, mas já ouviram falar desse exame ultrassom, tá? Que são sons muito altos, que o ouvido humano não pode captar. Alguns animais, aí tem aqui o golfinho e os morcegos, eles utilizam esse tipo de som para ecolocalização, para se localizar alguma coisa. Então, essa é a parte que eu tenho para vocês de ondas sonoras.